A variedade de uva que transformou a história de um município no sul de Santa Catarina. Nos vales da Guete, um vinho que era o preferido de um presidente da República. Ele tomava esse vinho como o vinho branco de Uruçanga, que era muito famoso. Uruçanga aproveita o nicho de mercado para atrair turistas e uma das experiências é a pisa da uva. Porque você rompe a casca da uva, mas não quebra a semente. E a semente é o que pode provocar, muitas vezes, o amargor na bebida. História, informação, tradição, sabores. Um programa de agricultor para agricultor. O Vale Agrícola está começando agora e na edição de hoje você também vai ver. Epagre desenvolve sistema interativo para acompanhamento em tempo real das colmeias. É uma adaptação de uma estação meteorológica e os dados coletados eles são disponibilizados em tempo real. Polêmica. Estados começam a retirada da vacina da febre aftosa em busca do status sanitário, que até hoje apenas Santa Catarina tem. O que nos preocupa, na verdade, é a forma como está sendo feito. Tem a colheita da pitaia. Fruta dragão chegou como alternativa de renda, trazendo também mais qualidade de vida para os agricultores. Então aqui você já vê uma fruta que mudou a coloração, então do verde para o vermelho, então já mostra que ela já está boa para colher. Tem a terceira reportagem mais vista em 2019. E na receita da semana tem toucinho do céu, também chamado de Klitsch pelos descendentes de imigrantes alemães. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola, inédito e cheio de informação para você, está só começando. A Epagre lançou um sistema de acompanhamento em tempo real das colmeias. Dá para saber, por exemplo, com quantos quilos a colmeia está e também obter informações como temperatura e umidade. Eu sou o Everton Blainski, pesquisador da Epagre Ciran. Nós somos responsáveis pelo monitoramento agrometeorológico no estado e agora nós estamos começando uma etapa de monitoramento de colmeias apícolas. O que esse projeto prevê? Monitorar as condições ambientais, onde as colmeias estão instaladas nos apiários, e também monitorar as condições internas dessas colmeias. Nós conseguimos monitorar temperatura e umidade dentro do ninho desses apiários, dessas colmeias, e também conseguimos monitorar o peso, ou seja, a quantidade de mel produzida a cada dia. O nosso equipamento foi desenvolvido totalmente na Epagre, é uma adaptação de uma estação meteorológica e os dados coletados eles são disponibilizados em tempo real. Ou seja, os nossos apicultores vão poder agora saber como está o andamento, como é que está a produção nos seus apiários, sem necessariamente ter que ir ao local onde eles estão instalados. No primeiro ano do projeto, como ele era experimental, a gente focou em 6 unidades, distribuídas em todas as regiões agroecológicas do estado. Agora, dada a produção do mel de melato, a gente está focando nessas regiões onde tem a produção desse mel. Então, desde agora até março, abril deste ano, a gente vai estar focado nessas regiões para entender como é que esse mel é produzido, em que condições, e juntar isso com a parte da indicação geográfica. Assim a gente vai ter as características desse mel, como eles são produzidos e como ele se comporta relacionado às condições climáticas onde essas colmeias estão. A plataforma que a gente chamou de Apps Online, ela está disponível no site da Epagre Ciran. É uma plataforma colaborativa, ou seja, nós disponibilizamos algumas informações, alguns dados desse monitoramento e esperamos que os apicultores se cadastrem lá e possam também alimentar essa plataforma com o conhecimento que eles têm. Porque hoje a apicultura ela é uma atividade que tem muito conhecimento disperso. Então a gente está tentando centralizar esse conhecimento nessa plataforma Apps Online para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível. Haja visto que a apicultura no nosso estado é muito importante, a gente tem muitos apicultores, o nosso mel é recorrentemente premiado internacionalmente, então a gente está tentando fomentar essa atividade nessas regiões produtoras. Desde o ano passado, o Ministério da Agricultura está colocando em prática um plano para a erradicação da febre aftosa nos estados, com a retirada gradual da obrigatoriedade da vacinação,
Se por um lado a medida visa aumentar o mercado de exportação de carnes, por outro a preocupação, inclusive aqui em Santa Catarina. Estado livre de febre aftosa sem vacinação. Desde 2007, Santa Catarina é reconhecida por esse status sanitário diferenciado, condição que impactou direta e indiretamente, principalmente no aumento das exportações de carne suína e de aves. Após o reconhecimento internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal, o estado se tornou o maior exportador de carne suína e o segundo maior de carne de frango do país, alcançando os mercados mais competitivos do mundo. Mas esse status pode estar ameaçado. O secretário de Agricultura de Santa Catarina, que acompanhou o processo da certificação, não esconde a preocupação com a retirada da vacinação em outros estados. A decisão ela é boa, porque é uma forma de estar se evoluindo, né? E eu acho que como Santa Catarina fez, outros estados também podem fazer. O que nos preocupa, na verdade, é a forma como está sendo feito. Eu estive em muito contato com o pessoal da OIE, lá em Paris, como também a consultoria que nós contratamos para o Estado de Santa Catarina, uma consultoria da Europa, né, para nos ajudar a fazer todo o sistema. E vemos que o que está sendo feito aí, ele não traz uma segurança. O Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa foi aprovado em 2017 e começou oficialmente em 2019. O plano prevê que a vacinação seja suspensa gradativamente no Brasil, separando os estados em 5 blocos. Paraná, vizinho de Santa Catarina, já fez a retirada da vacinação e Rondônia já iniciou o processo. O Rio Grande do Sul também já sinalizou que pretende tirar a obrigatoriedade da vacinação ainda no primeiro semestre. O que nós estamos vendo é que o trabalho, o programa do Ministério está olhando só o capítulo 1. Né? E o capítulo 1 diz, você pode até identificar ou ter a rastreabilidade de animais, né, sem fazer uma identificação, né, individual. Mas isso quando você fala isso, você também tem que levar para a realidade, porque de fato acontece. Então quando você vai lá no capítulo 4, ele diz que você tem que fazer uma análise de um suíno. É fácil, ele é nascido em lote, criado em lote e vendido em lote. Né? Agora o bovino não. O bovino ele é criado, ele é nascido em qualquer lugar, ou sozinho, é criado talvez em outro lugar, é desenvolvido ou cresce em outro lugar, né? E que você perde totalmente a responsabilidade, principalmente a origem dele. Emílio é vice-presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal e acompanha de perto o processo da retirada da vacinação. Diz que não é contra, mas acredita que a conscientização da cadeia produtiva do que é necessário para manter o rebanho livre de aftosa sem vacinação é um dos pontos críticos. Uma vez que você tira a vacinação, você passa a ser trânsito dependente. É aquele estado que não pode deixar que ingresse na sua área, no seu território, no território do estado, animais contaminados. Então você tem que ter essa preocupação com as barreiras fixas, com barreiras móveis, com equipe de emergência, com reservas financeiras, com legislação pertinente e principalmente se preparar com um banco de vacina e antígenos para caso tenha um evento, você possa controlá-lo com vacinação de maneira eficaz e rápida para demonstrar para todos que são seus clientes, para todas as autoridades que voltariam a revalidar você, que você foi capaz de controlar a enfermidade. Salani cita exemplos de países como Uruguai e Argentina, em que a doença voltou poucos anos depois da retirada da vacinação. Talvez seja por esse aprendizado, por esse histórico recente, que esses países que nos cercam, como Paraguai, Argentina e Uruguai, já declararam nas reuniões oficiais da COSALFA que não retirarão por hora a sua vacinação. Uma coisa é você controlar a enfermidade num rebanho vacinado, que tem memória imunitária, que tem animais que vêm sendo vacinados. Santa Catarina mantém atualmente 63 barreiras sanitárias fixas nas divisas com Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina, que controlam a entrada e saída de animais e produtos agropecuários. Além disso, no estado, todos os bovinos e bubalinos são identificados e rastreados, sendo proibida a entrada de bovinos provenientes de outros estados. O Paraná pode até ter um bom serviço, mas não vai estar cumprindo com o que a OIE preconiza, e que principalmente países, se eles têm o objetivo de atingir países, prêmios como o Japão, Coreia e tudo mais,
não vão conseguir. Por quê? Porque não vão conseguir provar a origem do animal. Você pegar o certificado sanitário em Santa Catarina, com o Japão está lá, você tem que comprovar que ele é nascido e criado em Santa Catarina. No Paraná não vai conseguir fazer isso, porque ele não tem a identificação, a confirmação da origem do animal, e aí ele vai ficar, não vai atingir esses mercados. A partir do momento em que os estados tirarem a obrigatoriedade da vacinação, o Sindan afirma que não vai se comprometer em manter estoque. A decisão já foi comunicada ao governo federal. Já declarei em várias reuniões de blocos que o Sindan, de maneira organizada, não vai investir e não vai se responsabilizar por manter um banco de antígeno e vacinas. Isso não quer dizer que as 6 empresas associadas do Sindan pode ter como negócio próprio, como estratégia própria, a manutenção da produção. Até essas empresas isoladamente podem fazer acordo com o governo. O que o Sindan quer deixar claro e exaustivamente eu venho dizendo é que, por favor, não cobrem o Sindan. Não vai precisar, nós vamos torcer que não vai precisar nem de antígeno, nem de vacina. Somos brasileiros, não podemos pensar em caos, mas a gente quer deixar claro que o Sindan, de maneira organizada, não vai assumir essa responsabilidade. O governo federal planeja manter um banco multinacional de antígenos e vacinas, como suprimento caso a doença reingresse no país. A Secretaria de Agricultura de Santa Catarina já posicionou que se manterá como uma zona separada dentro do programa do Plano de Erradicação. A separação do estado garante que, por exemplo, em caso de ocorrência de febre aftosa em outro estado, a certificação internacional catarinense não seja afetada. Se houver qualquer evento sanitário, seja em qualquer estado, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, a tendência nossa, sem dúvida, sempre é levantar as nossas barreiras, fazer com que aumentem os controles, que são normais, mas nesses casos nós aumentamos nossos controles para, de fato, não permitir a entrada de nada aqui mesmo. Vale lembrar que esse é um assunto que divide muitas opiniões, inclusive entre os pecuaristas nesses estados onde está sendo retirada a vacinação, porque não significa um relaxamento, bem pelo contrário, as fiscalizações precisam ser intensificadas para garantir que esse gado não entre com problemas e não gere um problema sanitário para o estado. Em Santa Catarina, por exemplo, no ano passado foram investidos 214 milhões de reais na Cidasc, que é o órgão de fiscalização do governo do estado. No próximo bloco tem a colheita da pitaia. Esta fruta está ganhando espaço nas propriedades por trazer renda e também qualidade de vida. Você vai ver ainda como uma variedade de uva transformou a história de uma cidade no sul de Santa Catarina. Só existem 55 hectares de uva Guete. Como resultado, vinhos brancos, espumantes, que já eram preferência até de um presidente da República. Para atrair turistas, vale até relembrar como eram feitos os vinhos antigamente. Logo, logo estaremos de volta. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. Saborosa, colorida, nutritiva e exótica. Estas são algumas das características da pitaia, também conhecida como fruta dragão. Aqui em Santa Catarina tem muitas pessoas investindo nesse fruto por gerar mais qualidade de vida e também mais renda.
A pitaia, uma fruta exótica originária da América Central, ganha a cada ano mais espaço na fruticultura de Santa Catarina. A região sul é responsável por mais de 90% da produção estadual. Com a cadeia produtiva cada vez mais forte e organizada, as famílias agricultoras veem a fruta como uma alternativa de renda. Na propriedade da família Ricken, em Forquilinha, o pomar com 2.400 plantas já tem 5 anos. Na safra passada, a família colheu 20 toneladas de pitaia. Hoje estamos com 1,65 hectares, pretendemos expandir. Esse 1,65 hectares estamos com 5.000 pés, queremos expandir para talvez 8.000, 9. Iniciar um pouco com o processamento da fruta, diversificar o mercado, né? Não só consumo, in natura, e as perspectivas são boas. Uma das características que torna a pitaia um sucesso é que a planta é rústica, não exigindo muitos tratos culturais nem o uso de agroquímicos. O extensionista da EPAGRE, Ricardo Santana Martins, fala sobre os principais manejos da cultura. Então, esse pomar ele tem 5 anos de idade e ele está em transição para o sistema de produção orgânica. Então, o que a gente tem recomendado, né, a EPAGRE principalmente, é utilizar espécies que forneçam cobertura do solo. Por exemplo, aqui a gente tem a grama amendoim. Então, ela é uma leguminosa. Ela fixa nitrogênio da atmosfera e incorpora no solo, né? E é uma ureia de graça, assim, para o produtor, né? Então, depois desse material, quando ele é arroçado, ele vai disponibilizando o nitrogênio para as plantas, né? Além de adicionar bastante matéria orgânica do solo, manter a umidade, minimizar a erosão. Então, só há benefícios utilizando essa cobertura de solo aqui nos pomares. Outra prática que a gente recomenda na pitaia é a poda ao final da safra. Então, o que visa a poda? A gente tirar os ramos, os galhos sombreados, doentes, improdutivos e deixar apenas os ramos ou os cladóides, como a gente chama, com exposição solar. Então, deixar nesse formato que está aqui, em forma de guarda-chuva, tá? Porque a pitaia ela só vai florescer e frutificar se ela receber exposição solar. Observem que nesse cladóide aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 frutas de tamanho comercial. Não há necessidade de raleio, tá? O que importa é a alimentação dela, a nutrição dela com base em análise de solo. Então vocês podem observar que a pitaia floresce e frutifica apenas onde ela recebe a exposição solar. E outra poda que a gente pode fazer também é na primavera, né? Para tirar principalmente os brotos novos, né? Então, essa variedade aqui do pomar, ela é a branca comum. Então é uma variedade que bastante produtiva. 90% dos pomares aqui no extremo sul catarinense são plantados com essa espécie. Então ela necessita polinização. Então essa polinização foi feita ali pelo dia 20 e 21 de dezembro. Então usou o pólen de outra flor, de outra espécie, geralmente da polpa vermelha, e fez na polpa branca. Você pode fazer com auxílio de um pincel, né? Depois disso ela começa o processo de amadurecimento, né? Então aqui você já vê uma fruta que mudou a coloração, então do verde para o vermelho, então já mostra que ela já está boa para colher. Para a indústria, geralmente eles pedem que seja colhido um pouco antes, né? Média aí de 30 dias, né? Por causa do período pós-colheita. Mas quanto mais tempo tu deixar no pé, por exemplo, até uns 36, 38 dias, mais doce mais açúcar ela vai acumular no fruto, né? Então vocês observam aqui que a gente tem um fruto aí com uma média aí de 32 dias, então eu vou colher para vocês. Então sempre colher com o cladóide, com o galho junto, para diminuir as perdas após colheita, principalmente relacionado à oxidação. Então ele é um fruto que apresenta um tamanho comercial bem adequado, uma média aí de 300, 400 gramas. Depois ele é classificado, né, de acordo com o padrão da indústria. E depois ele é enviado aí para todo o Brasil, principalmente para São Paulo, né, que é um dos maiores mercados consumidores aqui da pitaia no Brasil. Os frutos possuem alto valor de mercado e grande demanda por parte dos consumidores. Através do programa de rastreabilidade, o agricultor disponibiliza os principais dados do seu produto ao comprador, fortalecendo a cadeia produtiva e garantindo a oferta de um alimento seguro. Então, o consumidor chegando até o mercado, ele com um leitor de QR Code em seu smartphone, ele pode então
escanear esse QR Code e a partir dessa leitura ele pode ter acesso a algumas informações, principalmente da onde que foi produzido, ou seja, a comunidade, o município, né, onde foi produzido aquele fruto, e ainda tem acesso obviamente, a localização, e se quiser e tiver interesse, a curiosidade de ir lá conhecer aquele produtor que realizou a produção daquele fruto ou daquela hortaliça. A etiqueta ela também traz algumas informações do lote, da data da colheita. Então, é mais uma segurança para o consumidor de estar se alimentando de um alimento sem resíduo de agrotóxico, né? A família Ricken está buscando a certificação de produção orgânica pela rede Ecovida. O selo de orgânico, nós estamos procurando ele porque a gente já produz ela de forma natural, forma não convencional. Então, como não é aplicado nenhum agrotóxico, é tudo feito de maneira natural, a gente procura esse selo, que é o que vai dizer o que realmente a lavoura é, que ela já não tem nada de químicos. Então, a gente está procurando só colocar no papel isso, né? Eu adoro trabalhar com pitaia. Gosto demais. Se puder, eu vivo o dia inteiro aqui dentro da propriedade. Na época de flores, é muito gostoso ficar aqui, porque perto da noite a gente começa a fazer a polinização e a hora que as flores estão abrindo, solta um perfume muito gostoso. Encanta. Esta história começa com a vinda dos primeiros imigrantes italianos para o sul de Santa Catarina. Junto na mala vieram sonhos e também mudas de videiras, que mais tarde seriam responsáveis por alavancar o turismo em diversas cidades. Entre as variedades, uma encontrou o terroir perfeito entre a serra e o mar e era inclusive preferência de um presidente da República. Uruçanga é uma cidade de cerca de 21 mil habitantes, aos pés da Serra do Rio do Rastro, uma das mais belas do Brasil e pertinho também das águas frias das praias do sul de Santa Catarina. Foi neste lugar de natureza privilegiada que a Goethe encontrou o seu terroir. Os primeiros imigrantes italianos chegaram nestas terras no final do século XIX. Trouxeram diversas variedades de uva, mas nenhuma se adaptou tão bem ao clima e às condições do solo. Até que um cônsul italiano de nome Giuseppe Caruso MacDonald trouxe esta variedade. Dando para os colonos de duas regiões, aqui de Azambuja, em Pedras Grandes, e aqui no interior de Uruçanga e Rio Carvão. E foi aqui que essa uva encontrou um clima adequado, o solo e também o homem, né, o italiano imigrante que estava aqui, que está acostumado a lidar com as parreiras, para conduzi-la corretamente. A gente tem muitos tipos de solo diferentes e em regiões muito próximas. Então a gente tem desde o solo arenoso, parecido já com a praia, até a argila que usa para fazer tijolo. A Goethe, ela tem um sistema radicular muito bom, então lá no início, quando ela foi trazida para cá, ela se adaptou bem nos diferentes tipos de solo. Dá para dizer que foi amor à primeira vista. A produção de vinhos passou a ter uma identidade própria, única no país, e já na década de 30 saiu das propriedades para conquistar o país. Na época que o Getúlio Vargas era presidente do Brasil e o Catete localizado no Rio de Janeiro, ele tomava esse vinho como vinho branco de Uruçanga, que era muito famoso. Também era servido no Copacabana, na Hípica, né, Copacabana Palace. A paixão do presidente da República alavancou a pesquisa. Foram montadas 3 importantes estações de enologia no sul do país, uma delas em Uruçanga. Tinha variedade, tinha pesquisa, tudo para dar certo, não é? Mas teve um revés, e o nome carvão vegetal. Entrou em decadência, né, porque os colonos resolveram baixar a mina, como eles diziam, onde a aposentadoria era após 15 anos de trabalho, deixaram as suas mulheres sozinhas cuidando da sua
da sua agricultura mais para a subsistência. E as vinícolas precisaram se abastecer no Rio Grande do Sul. Não existia BR, né, asfalto, tudo foi ficando difícil e caro. E com isso começou a decadência da vitivinicultura nessa região. Na vinícola comandada pela família da Giselda, ainda dá para ver vestígios de uma segunda etapa desta história, plantação de tabaco. Depois veio ainda o ciclo da madeira. Somente na década de 80 começou a se resgatar o plantio da Guete. O meu marido, Genésio Mazon, que foi presidente da Caresc, que hoje é Pagre, em 80 ele assumiu e ele não entendia porque quando ele viajava por esse Brasil afora, todos diziam, tu tens uma propriedade em Uruçanga, a terra do bom vinho, do vinho... Mas como? Por quê? E ele, como um bom cientista, fez da sua propriedade um laboratório e junto com o irmão, o engenheiro civil, eles empreenderam então no sítio, né, no sítio de São Pedro, iniciando a produção de frutas e inclusive uvas, voltada à produção de vinhos. A Estação de Enologia de Getúlio Vargas passou a abrigar as pesquisas da EPAGRE. Nos anos 2000, o projeto contou ainda com o incentivo do SEBRAE, que visualizou na região um nicho de mercado turístico e do conhecimento dos profissionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi criada também uma associação dos produtores, que em 2011 conquistou a primeira indicação de procedência do estado, que levou o vinho daqui a um novo patamar. Nós continuamos pequenos produtores. Então, é a indicação geográfica que nos faz ter a nossa identidade e faz o consumidor do mundo do vinho querer também nos conhecer. No mundo inteiro, existem apenas 55 hectares plantados com a uva Guete. A Guete ela tem cachos pequenos. Então, o mesmo número de cachos da uva Guete vai pesar menos do que o da maioria das outras variedades. Ela é uma uva muito agradável, inclusive, para comer, para consumir in natura. Só que como ela é muito sensível, ela não aguenta o transporte até o mercado. Então, por isso, ela vai acabar sendo utilizada praticamente só para vinho. Em Uruçanga, as videiras estão entre 30 e 640 metros acima do nível do mar. Ela gera um vinho sempre com uma cor amarela bonita, que varia do amarelo palha, amarelo claro, amarelo esverdeado, até um amarelo um pouco mais dourado, conforme o local da produção da uva, o método de produzir o vinho. E o aroma é sempre frutado e floral. A nota floral lembra muito a flor de laranjeira, a rosa branca, e a nota frutada lembra a frutas amarelas. Além do aroma da uva, ela lembra também a pêssego, a ameixa amarela, a néspera. Há frutas silvestres, como por exemplo a pitanga, a carambola, a guabiroba, essas frutas que têm um toque um pouquinho mais cítrico. A vinícola comandada pela família Mazon é uma das mais tradicionais do município. Na década de 90, o fundador, seu Genésio Mazon, que sonhava com o enoturismo, morreu em um acidente de carro. Esposa, filha e genro tocaram o projeto, criando a segunda pousada de turismo rural do Brasil. Então nós, todos abraçados, continuamos isso aqui, não com o passo tão longo como seria se o meu marido estivesse presente, né? Porque ele era já de natureza um empreendedor. E nós tivemos que aprender a ser empreendedores e negociantes. Mas eu acho que quando a gente tem fé, né, acredita que nós vamos vencer, a gente vence. E uma das apostas é fazer o turista voltar ao passado. Em épocas de vindima, tem pisa da uva. Para começar esse processo é essencial lavar bem os pés. A gente já tem uma mangueirinha aqui. E agora então, vamos lá. Parece até bem arcaico, só que na verdade, muitos dos vinhos mais refinados do mundo ainda fazem esse processo. Porque você rompe a casca da uva, mas não quebra a semente. E a semente é o que pode provocar, muitas vezes, o amargor na bebida. Em lugares históricos, como por exemplo Portugal, esse processo é associado também à música e dança, né? Que você aproveita, trabalha, canta e dança. Porque o turista ele quer momentos alegres, ele veio para desestressar, não só para conhecer, mas para vivenciar uma expectativa, né? E a gente tem que estar pronto então para todas essas oportunidades. Hoje em dia, o processo de fabricação do vinho em Uruçanga é industrializado, um dos desafios da pesquisa da EPAGRE. Porque ela é uma uva que tem uma composição da polpa um pouco diferente das outras. Ela é mais mucilaginosa, mais pastosa.
Então a gente acaba tendo dificuldade em extrair o mosto de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais eficiente. E na área de campo, na parte da uva, então a gente tem testes de porta-enxertos, de sistemas de condução, para tentar otimizar a produção a campo e melhorar a qualidade da uva, que consequentemente melhora a qualidade do vinho. A Goethe é um cruzamento que tem origem nas uvas moscatéis, entre elas a Moscato de Alexandria, uma uva antiga e famosa. É perfeita para a produção de vinhos, frisantes e espumantes. Wolfgang Goethe, que deu o nome à uva, dizia que a vida é curta demais para se tomar vinhos ruins. É um vinho seco. Delicioso. Muito bom. Se comparando o Goethe com os outros vinhos brancos, ele tem um pouco mais de corpo, um pouco mais de volume de boca, mas tem uma boa refrescância pela questão da acidez. E tudo isso somado, essa questão de cor, aroma e sabor, torna ele um vinho único. Que por isso ele tem esse reconhecimento da indicação geográfica, de ser um vinho tradicional, típico da região. Em Uruçanga, os tons verde e rosa tomam as videiras. A uva espalha um aroma pelo ambiente, que há quem diga sem igual. A Goethe representa renda, história e tradição. E a partir do momento que começou a se valorizar ele, e valorizar essas diferenças dele, e mostrar para o consumidor que é diferente e é bom, ele começou a ser valorizado. E hoje muitas regiões do Brasil têm o vinho Goethe como um exemplo de valorização do produto local. Essa aqui é uma uva típica de um território, única, rara, emblemática, cultivada com o saber fazer dos nossos antepassados. Um grande abraço para todo mundo de Uruçanga, uma graça de cidade. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem a terceira reportagem mais vista em 2019. E eu vou ensinar vocês a fazer o toucinho do céu, uma das receitas mais tradicionais e saborosas, ainda por cima, muito simples de preparar. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. Momentos de tensão. Chegamos ao top 3 das reportagens mais vistas em 2019. E em terceiro lugar, uma que foi exibida em dezembro, com 1.175.000 visualizações, O Caminho dos Anjos. Estamos na Terra, mas com certeza bem mais perto do céu. Aos 90 anos, os passos não têm mais a agilidade de outros tempos, mas a cabeça não para. Entre os visitantes e a família, seu Paulo dispensa horas a contar histórias do passado. Apesar de ter viajado o mundo, este daqui é o lugar preferido na Terra. Com muito amor de agradar a Deus. Muito. A história é curiosa. Quando tinha 33 anos com 3 filhos pequenos, seu Paulo ficou doente, de cama. Foi a primeira vez que leu a Bíblia. A Bíblia eu li 1 ano e meio. Imagina.
porque não tinha nada a fazer, então comecei a ler a Bíblia. E a Bíblia derrubou tudo. Olha, quem escreveu a Bíblia não é um particular, não. É dom de Deus. Inspirado pelo conhecimento, o agricultor juntou dinheiro e viajou o mundo, refazendo os passos do mártir da Igreja Católica. Rio Jordão, Belém, Jerusalém. Na volta, decidiu criar em Rodeio um pequeno paraíso. A esposa, Dona Ana, tinha plantado 5 pés de hortênsias na frente da casa e seu Paulo tratou de multiplicar. Primeiro até na igreja, depois até na casa de um amigo, de outro, e quando viu, já eram 9 quilômetros. Quando eu vi que ficou bonito as flores, eu vou botar os anjos. Quem falou para o senhor fazer? Ninguém. Isso que é interessante. Sou rezador mais ou menos, mas quem me conduziu foi Deus. Como símbolo de devoção e fé, em 1997, seu Paulo construiu um Cristo Redentor, parecido com o do Rio de Janeiro, onde já tinha ido algumas vezes. A estátua tem 9 metros de altura e representa o Pico Paradise, ou Pequeno Paraíso. Ele sempre queria fazer alguma coisa, né? E não sabia o quê. Primeiro ele queria botar um cristozinho ali atrás, desses pequenos. Aí a filha mais velha disse, não, pai, se tu faz uma coisa bonita, uma coisa grande. Então ele mandou fazer esse ali. Imagina que fui 7 vezes no Corcovado. Então Deus me mandou um Corcovado aqui sem levar lá para o Rio de Janeiro. Mesmo depois de todo feito, seu Paulo ainda queria mais, construir aqui uma verdadeira porta do paraíso. Chegou a ir até Brasília atrás de autorização para colocar aqui um portal de cerca de 30 metros, mas não conseguiu. Agora ele diz que recebeu um recado do próprio Deus de que não é necessário. Mandar uma mulher dizendo que a porta é divina, né? E quando Deus diz que não dá, não dá. Daqui nós vamos entrar se tem paraíso. Deus sabe o que faz. O italiano tem um provérbio que diz assim, não casca na folha se Dio não voia. Né? Então nenhuma folha se move se não é por vontade de Deus. A porta não saiu do papel, mas os anjos foram aumentando. Esta composição do cenário é de deixar turistas admirados. São 64 anjos ao todo, feitos de cimento, no tamanho de uma pessoa. Saiu o primeiro anjo em madeira, depois foi desenvolvida uma forma, e através da forma foram feitos os anjos. Os primeiros 9 foram feitos de fibra, e o resto nós mesmos fomos fazendo de concreto, instalando. Ele com a filha e uma sobrinha minha que ajudou, eu modelei os cabelos e fomos indo. E a gente preserva isso como um bem da família, uma ideia genial do meu pai. E acredito que o meu filho, daqui em diante, quando eu não tiver mais força para manutenção, ele vai continuar mantendo. A gente mantém com recursos próprios, vai fazendo aos poucos, né? Quando sobra um tempo se faz. A novidade agora é um restaurante com as delícias da culinária italiana. Próprios turistas demandavam também, né? Pra gente, não tem um lugar para a gente almoçar, né? Então a gente resolveu unir isso, né? A tradição da nossa família também, que é uma família de descendência italiana, né? Sabores que resgatam as tradições, preparados com aquele tempero. São 3 tipos de carne, todas temperadas com vinho e ervas, né? Nós temos a nossa polenta, que ela vai com gorgonzola, né? A gente chama de polenta moja, né? Que é uma polenta mais mole do que a tradicional. Nós temos as nossas massas, o ravioli ou tortelli, né? Dependendo da região, o pessoal chama de abóbora, que ele é bem típico, né? Macarrão, nhoque, né? O kraut trentino também. Fé, devoção, espiritualidade. Na época de floração, as hortênsias compõem um cenário exuberante. Não há quem duvide que este é mesmo um pequeno paraíso na Terra. Eu sou o homem mais feliz do mundo. De verdade, se tu acha um que quer dizer que é mais feliz do que eu, vamos na frente de Deus e vamos ver o que é que ele diz. Que vale é o homem ou a mulher que está certa com Deus e fazer as coisas certas.
Lembrando que a contagem só vale até o dia 31 de dezembro de 2019. Essa reportagem aí já está com 2,5 milhões de visualizações, ou seja, mais que dobrou desde lá. E na semana que vem, então, tem a vice-campeã, medalha de prata. O toucinho do céu é uma receita portuguesa que teria surgido dentro de um convento. Ganhou diversas versões pela Europa e embarcou para o Brasil junto com os imigrantes. Foi se adaptando aos ingredientes e, na mão dos imigrantes alemães, acabou ganhando a versão Klitschkuchen ou apenas Klitsch. Você vai aprender agora como fazer essa receita. Essa é uma daquelas receitas simples de fazer e que fica com um resultado incrível, que com certeza vai fazer o maior sucesso no café da tarde. Eu já separei aqui os ingredientes, ó. 1 xícara de trigo, 1 xícara de açúcar normal, 400 ml de leite, 4 ovos, um pouquinho de sal, 2 colheres de manteiga, fermento para bolo, uns 50 gramas de coco ralado, leite de coco. Então eu vou começar colocando os ingredientes no liquidificador, tudo vai ser batido aqui. Mas para não ficar muito pesado, né, a gente vai começar colocando os ovos. Vamos colocar também metade do leite, não colocar demais agora ainda, né? Vamos colocar também o açúcar, 1 xícara de açúcar, uma pitadinha assim de sal, as 2 colheres de manteiga em temperatura ambiente para ela dissolver bem. E agora vamos dar a primeira batida já para misturar isso daqui. Mas não tem muito uma ordem não, é só cuidar para não ficar o peso no fundo do liquidificador, senão depois não bate direito, né? Bati 1 minutinho, na velocidade bem rápida, agora eu vou adicionar os outros ingredientes. Vou colocar aqui o leite de coco. E agora eu vou contar uma coisa para vocês. Ó, se você não gosta tanto desse gosto de coco, a receita tradicional é só feita com o leite de vaca. Ao invés dos 400 ml de leite de vaca, você colocaria os 600 ml, não colocaria o leite de coco. Mas fica gostoso, né? Para quem gosta de coco, então, é uma delícia. Vou colocar agora a farinha de trigo também. Vou colocar tudo de uma vez. E vou deixar o coco por último, depois para a próxima batida, para não desmanchar demais, porque é bom que ele fique um pouquinho inteirinho dentro da mistura. Vamos bater mais um pouquinho. Mais uns 2 minutinhos. Bati por cerca de 2 minutinhos, vou colocar aqui o restante do leite que ainda estava aqui na mesa. Por último, então, eu vou colocar o fermento de bolo, uma meia colher de chá e o coco ralado, que é a gosto. Eu vou colocar aqui cerca de 50 gramas, dá umas 2 colheres de sopa de coco ralado, mas é a gosto. Eu só vou dar aquela batidinha, mas eu não quero que o coco desmanche demais, né? Então, eu só vou misturar bem isso daqui. Pronto, ó, rapidinho. Agora a gente vai despejar essa mistura numa forma untada. Então vamos levar ao forno pré-aquecido. E agora é só esperar então uns 40 minutinhos. Deixa o dourador ligado, né, para assar bem por cima. Vou começar em 250 graus. Quando tiver dourado lá pelos 20 minutos, a gente abaixa para uns 200 graus para garantir que ele vai assar bem por dentro. 40 minutos depois, o cheiro já está invadindo o ambiente, quer dizer que o nosso bolo já está pronto. Ou que nem os alemães falam, nosso Klitschkuchen. Agora está o segredo, não pode cortar quente, viu? Tem que esperar esfriar, porque como dentro fica bem molenguinho, né, bem polentinha, se você cortar quente vai desmanchar tudo. Então vamos esperar esfriar para daí cortar e mostrar como ficou. Receita pronta, agora é só degustar. Eu vou mostrar para vocês então como fica. Como a gente falou, bem polentinha ou Klitsch, como dizem os alemães, né? O coco fica na parte de cima.
Consistência bem cremosa, gostinho de infância. Muito bom. É isso, o Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!